Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos a mais um vídeo aqui no canal onde a gente vai estar falando hoje sobre isso que todo mundo quer saber, né? As novas regras da Apex Trader Founding, né? Como eles mesmos estão chamando a nova Apex 3.0. E aqui eu vou fazer esse vídeo para vocês, onde vocês vão tirar todas as dúvidas, ficar com as regras bem esclarecidas de uma forma rápida, objetiva, para que você não se confunda, tá? Então, já sei que esse vídeo vai ajudar demais vocês, então já deixa aquele like, curte e bora falar do que é que tá acontecendo na Apex, né? Como a galera não tá sabendo, né, ou ainda quem não viu os vídeos por conta da dificuldade da língua e etc, tem várias outras coisas. A Apex está fazendo uma mudança drástica nas políticas deles, né, para deixar a mesa mais resguardada, ter menos problemas com traders golpistas, vamos dizer assim, porque existe muito isso, né, o cara que só quer sacar e zerar conta, sacar e zerar conta. Então eles já estão reformulando as regras, mesmo porque eles já estão se preparando para que os traders possam vir a operar na Live Founding, né? Porque a partir do ano que vem a CME está obrigando as mesas proprietárias a passarem cada vez mais traders para operar conta real. Então, por isso que essas regras rígidas elas fazem todo sentido para você ser um trader profissional, ter consistência e poder operar dinheiro real na conta real direto na CME. Então, por isso que está acontecendo isso. E aqui nesse vídeo eu resolvi fazer em modo apresentação de PowerPoint, que é para vocês entenderem passo a passo todas as regras, tá? Então a gente vai passar elas aqui, eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam esclarecer tudo isso, beleza? Vamos falar aqui da primeira regra, que são as básicas, né? Que isso aqui todo mundo sabe quando assina o contrato. Isso aqui não mudou, né? São as regras básicas que a Apex tem, que é o quê? Você ter, cada endereço você pode ter 20 contas, ou seja, no teu cadastro você pode operar o máximo de 20 contas. É expressamente proibido terceiros operar o nome do cadastro, ou seja, se detectarem que o seu cadastro está sendo usado por terceiros ou você está fazendo algum tipo de manobra para poder ter mais contas, isso é passível de punição, né? Sobre todas as regras que constam naquele contrato de PA que a gente assina, quando você vai pagar a tua PA, você tem que assinar o contrato, e naquele contrato tem todas as regras, tudo que você precisa saber. E como regra básica você não terá direito a nada caso alguma dessas regras contratuais sejam violadas, né? Outra coisa que também é muito claro é o recebimento de 100% dos lucros até os $25 mil, e a partir dos $25 mil, a divisão fica 90% para o trader e 10% para a Apex. E uma coisa que vira e mexe, por incrível que pareça, e a gente ainda encontra gente com esse tipo de dúvida, que é proibido realizar operações na noite e final de semana, ou seja, você corre o risco de perder sua PA caso você deixe a operação aberta de um dia para o outro, caso deixe a operação aberta no fechamento da semana. Ou seja, é aquela regra de que todas as operações devem ser finalizadas no horário 17 este. A galera ainda se perde uma coisa básica, né? Tudo que o americano fala é no fuso horário em que ele está, ele não interessa para quem ele fala, porque ele fala num fuso horário dele e você tem que saber qual que é a diferença do dele para o seu. E eu tô cansado de falar aqui já essa questão do 17 East, que é o quê? 17 horas fuso horário de Chicago, que é -4 do horário de GMT. Se nós estamos a -3 do GMT, significa que 17 horas em Chicago são 18 horas no Brasil. Por isso que a mesa, a CME para nós aqui, ela fecha às 18 horas e abre às 19. Porque lá em horário de Chicago fecha às 17 e abre às 18, tá? Então, que fique claro isso. Inclusive, no grupo do Telegram eu tenho um link lá sobre uma página que dá o fuso horário, da onde você quiser. Você pode colocar lá de onde você quiser, eu deixo lá padrão este
mas não precisa mais, a gente sabe que é 1 hora de diferença, tá? Então, é proibido operar fora do horário de pregão. Isso é uma regra meio que básica nas mesas, beleza? Vamos falar nas mudanças do programa de pagamento da Apex. E já tem gente recebendo dessa forma, tá? Não tem mais o ciclo de pagamentos de 1 a 5 e de 15 a 20 que você vai solicitar, vai fazer todo aquele processo e tudo mais e por aí vai. No decorrer do vídeo, eu vou explicar para vocês o porquê que o processo ficou ágil, tá? E vai esclarecer muitas dúvidas que aparecem ali no grupo do Telegram por falta de conhecimento. Ou seja, você pode solicitar saque a hora que você quiser, tá? Não interessa, a hora que você quiser. O que tem que ter de regra para você estar apto a solicitar saque? Primeira coisa, operar pelo menos 8 dias. E desses 8 dias, 5 dias o lucro não pode ser inferior a $50. Ou seja, eu vou lá, eu fiz um lucro grande no primeiro dia, eu fiz um lucro grande no segundo dia. Depois eu vou abrir e fechar a operação nos outros dias só para constar a operação. Não pode, não vai ter saque liberado. E você não vai saber na hora, porque quando você solicitar saque, a regra não vai estar batendo. Aí, claro, vai vir aquela turminha do mas e se? A regra é clara. Operou 8 dias, 5 tem que ser de $50. Ou seja, mas eu tomei stop num dia. Não interessa. Né? Emerson, eu tomei 4 dias eu tomei stop e 4 dias eu fiz $500. Não vai sacar. O que eles querem é consistência. A regra é clara, gente. Não tem interpretação. Operou 8 dias. Dos 8 dias que você operar, 5 tem que ser com lucro e acima de $50. Você pode tomar 3 stops, né? Mas 5 dias tem que ser no lucro acima de $50. Isso é uma regra clara, não tem interpretação, não tem em si. E é uma coisa que o John deixou muito claro em todos os vídeos que ele fez, que é justamente isso. As regras agora, elas são claras, não tem interpretação. Ou é ou não é. E quando o trader violar uma regra, ele vai receber as notificações antes, porque na hora que ele for solicitar o saque, não vai ser aprovado. Então ele já vai saber antes que ele não está adequado à regra, tá? Por isso que os saques estão sendo rápidos, tá? Então assim, quando você solicita o saque, teve gente que eu vi já postando no grupo ali do Telegram e a aprovação do saque recebeu em 40 minutos e o dinheiro caiu na conta em 48 horas, tá? Então assim, esse prazo aqui é o prazo máximo. Então agora a agilidade de pagamento ela está sendo absurda, ou seja, você vai receber em 48 horas depois que você solicitar o seu pagamento. Você só precisa seguir as regras. E é todas essas regras que a gente vai passar aqui. Por isso que esse vídeo é objetivo, para que você possa depois, com o tempo, né, assistir quantas vezes for possível para enfiar nessa mente que não tem em si, mas isso, mas aquilo. Para com isso. As regras estão claras, tá? E se você violar, você vai saber, beleza? Vamos à segunda parte dessas regras aqui. Primeira coisa, a regra de consistência de 30%. Essa regra não mudou, né? É aquela regra que tem inclusive um vídeo no canal onde eu disponibilizo a planilha. Ou seja, eu estou operando, eu completei os 8 dias de operação, né? O que vai acontecer? Vai somar o quanto eu tenho de dinheiro. Um dia não pode ser mais do que 30% dessa soma, né? Isso é sempre por janela operacional. Você operou 8 dias, solicitou saque, a janela conta desses 8 dias. Sacou, volta e aí começa o ciclo de novo, tá? Então, sempre vai ser dessa forma. Eu acho que assim, quem ainda tiver dúvidas sobre isso, eu vou deixar o card aqui do vídeo sobre a regra dos 30%. Vai lá e assiste ele quantas vezes for possível, que essa regra não mudou, ok? Safety net pelos 3 primeiros saques. O que significa isso? Significa que agora a Apex está entrando naquela mesma regra
que tem a Bulenox e as outras mesas. Ou seja, vamos usar o exemplo da conta de 50 mil, tá? Eu preciso fazer 2.600 para solicitar saque, ok? O que acontece nessa regra do safety net pelos 3 primeiros saques? Você só pode sacar invadindo os 2.600 se você solicitar o saque de $500, tá? Ou seja, se eu solicitar $500 nos 3 primeiros saques, você vai poder sacar. Agora, Emerson, eu quero sacar $1.000. Então, se você quer ter um saque de $1.000, então você precisa fazer $3.600, porque para todo saque acima de $500 nessa janela dos 3 primeiros saques, o valor que você vai sacar precisa ser acima dos 2.600. Eles só permitem nos 3 primeiros saques de $500 que você invada, né, os mínimos 2.600, tá? Então, essa é a regra do safety. Então, vejam bem, turma, é uma regra básica e objetiva, né? Eu quero sacar $2.000, a minha conta é de 50k, eu sei que eu tenho que fazer $4.600, aí eu vou poder sacar $2.000 no primeiro saque. Mas, nos 3 primeiros saques, o colchão de 2.600 tem que ficar lá, caso você vai sacar mais de $1.000. Para os saques de $500 que estão liberados nos 3 primeiros, né? Você pode entrar para dentro dos 2.600. Lembrando, ali na Apex, no FAQ, tem o limite de saque de cada conta, tá? Então, assim, só tem essa regra dos 3 primeiros saques de 500 que você pode utilizar, beleza? Então, isso é uma outra coisa que está mudando. Como eu já disse, o saque mínimo de $500 e a outra novidade é que a partir do 6º saque, você já pode solicitar 100% do valor. Ou seja, se depois do 6º saque, se você quiser sacar toda a tua conta e zerar ela, aí você está liberado. Mas até os 6 primeiros saques, você tem que seguir a regra, tá? Então, você tem o saque mínimo dos $500 nos 3 primeiros meses. Do 3º ao 6º mês, você usa o colchão, você tem que fazer o colchão, né? Aí acaba a regra do 500, se enquadra na regra de saque normal. E aí, depois disso, no 6º saque, você está liberado para sacar o quanto quiser. Então, assim, ficou algumas coisas mais difíceis, porque você vai ter que gerenciar mais o teu resultado, né? Vai ter que fazer valores a mais para poder sacar. Mas ela te permite, aí, depois de 6 saques, né, que seriam, aí nós estamos falando que sejam no máximo 2 meses e meio, né, 8 dias operados cada intervalo, depois de 2 meses praticamente você pode sacar todo o valor da tua conta. Antes eram 3 meses, agora passou a ser 6º saque, ou seja, antes você tinha que ficar 3 meses com a conta e a partir de 3 meses você estava liberado. Essa regra, ela antecipa em praticamente 1 mês isso. Então, como você vai conseguir fazer saques mais rápidos, né? Porque você só opera 8 dias. Com isso, os 6 saques acontecem mais perto e você consegue ter aí, se quiser, sacar a conta mais cedo. Certo? Bora para a próxima regra, que é a consistência de contratos, galera. O que é a consistência de contratos? Vamos lá. Significa que você não pode ficar operando com a mão que você quer na hora que você quer. Ou seja, eu não posso pegar aqui, hoje eu vou operar com micro. Aí eu vou operar 10 micros. Amanhã eu vou operar 3 micros. Depois da manhã eu vou operar mini. Mini, eu vou operar 5 minis. Você não pode ficar operando o contrato do jeito que você quer. Você tem que ter uma consistência. Vocês estão vendo que com isso, as regras todas vão se amarrando. Ou seja,
você tem a regra lá dos 5 dias de lucro, você tem a regra do 30%. Então, o que acontece? Isso vai fazer com que o teu operacional ele se torne mais profissional. Porque você não vai poder fazer loucura do jeito que você quer, na hora que você quer. Você vai ter que ter uma consistência para que você possa aí seguir um plano, né, operando. Ninguém vai falar que um dia você não vai poder, é proibido. Não. É uma coisa que está mudando na Apex que é legal. Todas as regras, elas são mentais, né? O John fala isso no vídeo. As regras, elas são mentais, elas não são físicas. Então, aquele negócio de você, eu tenho que provar. Não. O software que eles estão investindo é um software de gerenciamento de trade que ele vai estar sinalizando tudo o que acontece e você tem os parâmetros, né? Então, tudo como se fala, ele é administrável, tá? Então, assim, o que eles não querem é o cara opera lá, começa a operar um pregão, opera com 10 mini, aí ele faz lá $10 mil com 10 mini, aí depois do terceiro, quarto dia, ele começa a operar com 2, 3 micro para fazer os $50 e sacar. Não, isso aí não é consistência de contratos. Então, o que é consistência de contratos? É isso. Eu tenho mão de 2 contratos, de 3, de 5, aí eu vario 2, 3, 5, 2, 3, 5. Tu joga a variação de contratos dentro de um range, né? Você não vai poder operar com a quantidade que você quer, fazer o que você quer, tá? Isso é a consistência de contratos. Outra regra que está começando a vigorar agora é o escalonamento de contratos. O que é o escalonamento de contratos? É simples. Vamos usar o exemplo de novo da conta de 50k. A conta de 50k ela permite que você opere com, se eu não me engano, 10 mini. Né? 10 mini ou 40 micro. Negócio assim. O que vai acontecer com essa regra? Esse escalonamento de contratos? Até você zerar o teu threshold, ou seja, enquanto você não... Até você fazer os seus 2.600 de margem, você só vai poder operar com metade dos contratos que a conta permite. Então, enquanto eu estiver abaixo, ou seja, enquanto o meu drawdown estiver móvel, eu não posso usar a minha mão máxima de 10 contratos. Eu tenho que operar com, no máximo, 5 contratos. A partir do momento que eu fixar o meu stop, aí sim eu estou liberado a operar com a mão máxima de contratos. Isso é uma coisa legal, porque como eu sempre falo, ela vai forçar a galera a ser consistente, trabalhar com consistência. Então, eu acho que isso vem ajudar muito. E vai fazer uma coisa também, né? Evitar com que as pessoas percam tanta PA rápido, porque se você não está operando tão pesado, como eu já vi muita gente, até a turma sem noção, lógico, né? Que começa a operar mini porque acha que o mini Nasdaq é igual ao mini índice. E aí depois aprende pela dor, né? Não vai fazer conta. Mas isso vai proibir a pessoa de fazer cagada, né? Porque até você fazer o colchão, até você fazer os $2.600, vocês vão ter que operar com a mão mais leve. E isso, vocês estão vendo que ele ajuda em todas as coisas vão se amarrando. Para quê? Para que vocês tenham mais tempo operando e quebrem menos conta, né? Porque a Apex quer o quê? Que as pessoas quebrem menos conta, né? Operem da forma correta. Beleza? Outra coisa é o risco retorno, galera, que antes era 1:3 e agora eles estão abrindo um pouco mais, abrangendo para 1:5, ou seja, ficou mais fácil. E uma coisa importante desse retorno máximo de 1:5, tá? Mas seu trabalho, eu opero sem stop. Lembram que eu falei agora há pouco? O teu gerenciamento ele é mental. Você não precisa estar com ordem na pedra de 1:5, não. Esse software, até quem assistiu o vídeo viu a tela lá, o software deles de gerenciamento, ele mostra numa coluna
o quanto o trader, naquele trade, o quanto o preço andou negativo ou andou positivo até que ele fechasse o trade. E aí ele dá a variação do trade com o resultado final. Então, assim, você não precisa colocar stop, desde que você nunca arrisque mais do que o 5 para 1 do que você ganha, né? Por exemplo, não tem problema eu sair de um trade com $50 porque o preço amarrou, mas eu não vou deixar o trade andar $500, $600 para trás, senão eu vou me ferrar, né? Isso, claro, vai depender muito da variação de contrato, mas é uma regra que está no gerenciamento de cada um, tá? E outra coisa, não é porque você fez 1 ou 2 trades que andou isso, eu fiz um trade lá que ele chegou a ficar $500 negativo, depois voltou e eu fiz um preço médio, consegui sair com $50 positivo. Mas na média os seus trades são bem organizados, isso não prejudica ninguém. Como eu falei, as regras estão claras, mas todas elas têm a sua ponderação. Que eles querem pegar é quem faz isso toda hora. Até o exemplo que ele deu, é um cara que na média todos os trades tem uma página inteira assim, ó, todos os trades do cara andava $2.500, $2.600, $3.000, $3.500 negativo, e o ganho dele era uma média de $100, $200 por trade. Ou seja, todo trade do cara, o cara andava negativo e ele fechava com pouco. Ou seja, opera só contra a tendência, né? Vai fazendo preço médio e depois, quando o preço dá aquela positivada, o cara encerra o trade positivo. É o famoso preço médio martingale, né? Então você anda muito negativo e quando fecha pouco positivo, tá? Isso é a regra do risco-retorno. Você tem que gerenciar isso. É por isso que não tem mais limite de preço médio, porque o controle das regras ele vai ser feito através dessas outras ferramentas. Claro, você vai poder fazer preço médio, sim. O preço chegou ali, eu defendi, chegou numa posição, eu defendi, só que a hora que ele voltar para andar, deixa ele andar a favor, né? Não vai ser aquele negócio, eu vou defendendo, vou ficando negativo, e aí quando o preço voltou um pouquinho, eu fiquei lá positivo, eu encerro o trade. Aí vai se ferrar, beleza? E vamos falar dessa regra dos 30% de máximo de PNL negativo. O que significa isso? Significa que num trade você não pode arriscar mais do que 30% do teu acumulado. Ou seja, eu estou operando e a minha conta está positiva, né? Significa que, vamos supor, eu estou lá com $1.500 acumulado, eu comecei o meu dia hoje, né? O meu limite que eu posso perder em um trade, lembrem-se mais, regra de 30% no trade sobre o seu total. Ou seja, eu estou $1.500 positivo, tá? Naquele dia, começou o dia, eu estou com $1.500 positivo. O que eu não posso fazer? Tomar um stop de $600. Por que eu não posso? Porque ele está extrapolando os 30% de rebaixamento do meu máximo acumulado. Emerson, mas se eu tomar isso aí... Não tem... Aí é outra conversa. Por exemplo, se eu comecei o dia, eu tomei um stop de 200, depois eu tomei mais um stop de 200, depois eu tomei mais um stop de 300, beleza. Um trade seu não foi 30% do teu saldo. Agora, se você tiver os teus stops controlados, se você quiser quebrar a conta no primeiro dia, você vai quebrar a conta no primeiro dia. O que não pode é num único trade sobre o acumulado. Então, por exemplo, eu comecei a operar hoje na Apex e minha conta está zerada. Eu tenho $2.500 de margem. O que eu não posso fazer se eu tenho 2.500? Eu não posso perder $750 num único trade.
mas eu posso perder 300 dólares em 10, 250 dólares em 10 trades que não vai ter problema nenhum. O problema vai ser meu. Entenderam? Então, essa é uma regra que ela vai te forçar o quê? Estopar e parar e pensar. Porque tem aquela turma que, claro, a turma do preço médio, vai andando, vai fazendo médio, quando vai ver, arrebentou a conta. Então, o que eles querem, você pode fazer vocês perceberam que você pode fazer o que quiser, mas existem as travas de segurança na conta que fazem com que isso mude a tua mentalidade, tá? Então, essa regra ela é bem básica e simples. Você não pode ter um stop de 30% sobre o teu acumulado em um único trade. Mas se tiver vários trades pequenos, você vai poder tomar quantos stops quiser no dia, que isso não vai impactar. Beleza? E para finalizar, as regras que agora são permitidas, né? Primeiro, operar notícias. Agora é permitido operar notícias. E a regra do DCA, né, que é o preço médio. Agora você pode fazer quanto quiser de preço médio. Você vai ter que cuidar o gerenciamento da tua margem. Então não adianta você querer entrar, por exemplo, na conta de 50k que você tem um limite de metade da mão para operar enquanto você não tiver feito o teu colchão. Não adianta você ficar entrando com um micro contrato de 10 em 10, porque vai ser uma hora que você não vai conseguir fazer mais. Vai chegar uma hora que você vai atingir os 30% de stop da tua margem. Então, vocês percebam que o gerenciamento ele passa a ser todo financeiro. Não tem aquele negócio de aquela trava, isso de contrato, isso daquilo aqui, isso aqui e isso lá. Não. É uma trava geral e financeira. O que a Apex quer é que os traders sejam profissionais. Calculem o tamanho do teu stop, calculem o que estão fazendo para que vocês possam ter vida longa nesse mercado, tá? Então, galerinha, essas eram as principais novidades da Apex, né? Eu espero que vocês tenham gostado. O que eu vou dizer? Se te restar alguma dúvida ainda, entre no nosso grupo do Telegram, lá você vai esclarecer tudo, né? E, se for preciso, assista esse vídeo quantas vezes for para vocês entenderem as regras, beleza? Um grande abraço, até a próxima e fui!